Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa que eu acho muito legal, que são as coisas que eu mais usei no meu enxoval. Pra quem não sabe, eu montei um enxoval bem básico, né, pro meu neném. E aqui eu vou listar pra vocês as coisas que eu mais usei, que eu acho assim que você precisa muito comprar. E também as coisas que eu comprei e acabei não usando. Então assim, se você é gravidinha, você pode dispensar, tá bom? Então fica aqui comigo, me acompanha no vídeo de hoje que vai ser muito útil pra você montar o seu enxoval também, tá? Ah, e só uma coisinha, se você é novo por aqui, eu me chamo Suziane, eu moro aqui nos Estados Unidos há 3 anos e eu mostro nesse canal um pouquinho de tudo. Eu trago vlogs, eu trago a minha rotina, eu trago um pouco de maternidade, eu trago um pouquinho de tudo na vida aqui nos Estados Unidos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve por aqui, compartilha com seus amigos, deixa seu like, comenta por aqui e seja bem-vindo à nossa família. Então bora lá, gente, eu fiz uma listinha aqui, vou aproveitar que meu neném está dormindo aqui do lado, depois eu mostro ele pra vocês. Dormindo assim, né? Tá meio dormindo, meio acordado. Essa noite foi uma daquelas noites onde ele acordou literalmente de hora em hora. Então eu taquei uma maquiagem aqui na cara pra gravar esse vídeo. Então tu me valoriza, tá? Mas vamos lá, gente. Eu fiz um enxoval muito básico. Primeiro porque não tinha o dinheiro que eu... né, um absurdo de dinheiro para investir nisso. Segundo, que eu não acho que seja tão necessário assim. Terceiro, que eu odeio ficar empilhando coisas. Eu sou bem minimalista aqui na minha casa, eu tento manter sempre tudo limpo e organizado e com o mínimo de coisas possíveis. Então eu não ia sair comprando um monte de coisa no enxoval, sabe? Sem ter ideia se eu iria usar ou não, porque eu sou mamãe de primeira viagem, como vocês sabem. E aqui, um adendo que eu acho importante falar é que aqui nos Estados Unidos a gente recebe muita coisa de doação e assim, muita coisa boa, tá? E hoje tendo um bebê, eu entendo que tipo assim, às vezes você usa roupa 1, 2 vezes e já não cabe mais, você tem que dar. Então assim, eu recebi muita roupa mesmo de doação, sabe? E esse é o primeiro ponto que eu colocaria aqui de coisas que, assim, eu não compraria, porque eu naquela ânsia, assim, de querer, ai, não, meu primeiro filho, eu quero sim comprar roupinha, eu quero sim escolher, eu acabei, não comprei muito, graças a Deus, meu marido chegou e falou, cara, a gente vai ganhar, não compra, mas eu acabei comprando algumas, eu lembro que eu gastei em torno de 100 e poucos, $200 só com roupinha, e assim, gente... Meu neném usou roupa recém-nascido até os 29, 30 dias de vida. Depois disso não coube mais nada. Ele usou até bem, porque ele nasceu bebê bem grande. Ele nasceu um bebê com 3 quilos... Ai, gente, não me lembro em quilos agora. Eu sei que foi 7 pounds e 4 ounces. Então, depois você joga aí na internet, então eu deixo aqui na edição. Mas ele nasceu um bebê bem grande, ele nasceu com 52 centímetros. Então ele usou bem pouquinho roupa de recém-nascido. E eu ganhei muita roupa, assim, a minha cômoda tá abarrotada de roupa. Tanto de recém-nascido, quanto de 0 a 3 meses. E assim, usa muito pouco. Tudo bem que neném suja muito. Eu faço laundry aqui em casa, mais ou menos a cada 3, 4 dias eu tenho que estar lavando a roupa dele. Porque ele suja muito, né? Às vezes vaza xixi, vaza cocô, vaza leite, gofa, sua muito. Enfim, eu não gosto de ficar deixando ele sujo, sabe? Então, eu faço bastante laundry aqui em casa, mas mesmo assim, cara, é muita roupa. Tipo, não tem tempo hábil pra comprar. Então, se você é mamãe aí do outro lado e tava nessa mesma angústia que eu falar, ai, não, eu quero comprar, não compre. Principalmente se você mora aqui nos Estados Unidos, a gente recebe muita roupinha e assim... não dá tempo de usar, então é uma coisa que eu super dispensaria de você comprar no seu enxoval, a não ser que você já esteja, sei lá, com 37 semanas, você abre e fala, cara, não ganhei roupa, já passou meu chá, sei lá, tô com um macacão, aí sim você vai e compra o que você achar que é necessário. Eu, assim, colocaria uma lista, eu vi uma vez na internet, eu achei bem interessante, eu colocaria 6, 6, 6. 6 macacõezinhos, 6 bodies de manga curta, 6 bodies de manga longa, 6 calças, 6 shorts. É mais do que suficiente, mais do que isso é exagero, não vai dar tempo e é arriscado. Essa quantidade que eu tô falando pra você ainda não usar, porque dependendo se o seu bebê nascer muito grande ou se ele nascer muito pequeno, depende muito, sabe? Mas definitivamente eu não gastaria o tanto que eu gastei com roupa hoje sendo mãe e vendo, sabe, como é que realmente funciona. Outro item que eu não achei necessário, mas que eu não tinha nem a mais vaga ideia, são produtos com cheiro. Eu não sabia que os recém-nascidos, na realidade, é recomendado até os 6 primeiros meses não usar nenhum produto com cheiro. Eu não sabia disso, então eu fui, como toda mamãe bebê da Natura, comprei sabonete, comprei hidratante, comprei colônia, falei, mãe, traz do Brasil pra cá que é mais barato, e eu não sabia que eles não podem usar. Eu confesso que de vez em quando eu ainda passo um pouquinho, até agora não deu nada, graças a Deus, mas assim,
é arriscado dar algum tipo de alergia no bebê, eles são muito sensíveis ao cheiro ainda. Então se você é mamãe de primeira viagem, assim como eu, deixa pra comprar os produtinhos com cheiro até 6 meses, depois dos 6 primeiros meses do bebê. Inclusive a gente, né? Eu tô me abstendo de usar perfume, hidratante sempre sem cheiro, porque eles ficam muito tempo com a gente e eles gostam do nosso cheiro, sabe? Então, o cheiro de outra coisa pode irritar eles. Então, assim, produtos com cheiro, risca do seu enxoval, investe em hidratante sem cheiro, em pomada, essas coisas assim, tudo para recém-nascido, sabão em pó, de lavar roupa, tudo sem cheiro, sabe? Porque eles são muito sensíveis ao cheiro, essa fase até os 6 primeiros meses. Se você quiser arriscar, assim como eu, de vez em quando eu ainda passo, mas não é recomendado pelo pediatra, então definitivamente produtos com cheiro também não usei no meu enxoval. Outra coisa que aí eu não comprei, eu ganhei muito, são luvinhas, luvas e meias. Meias eu tenho, assim, muitas. Eu tenho muitas meias. E, assim, eu só coloco meia no meu neném quando eu vou na rua com ele. E pra dormir, sabe? Se o macacãozinho dele não tiver o pezinho, eu coloco a meiazinha nele pra ele dormir. Mas, fora isso, gente, eu não uso meia quando a gente tá, assim... Aqui as casas são climatizadas, então tá sempre em torno de 21, 22 graus. Que é a temperatura recomendada, é uma temperatura ok, onde a gente fica assim, à vontade. Então eu não coloco meia. Luva eu nunca usei. Eu ganhei várias, eu nunca usei, porque eu acho que o bebê precisa ter esse tato, sabe? Da mão, do pé, de tocar, de sentir, de explorar as coisas. Ele ainda não descobriu o próprio pezinho, nem a própria mãozinha. Isso é a partir dos 3, 4 meses. Meu bebê tem 1 mês e meio. Então ele não descobriu. Mas é importante que ele sinta as coisas, sabe? Então eu não uso, não comprei. Infelizmente eu ganhei, inclusive eu já dei as que eu ganhei, mas assim, é o tipo de coisa que, a não ser que você mora num lugar muito frio, ok, mas a gente mora na Flórida, então assim, não faz necessidade nenhuma. Eu coloco uma meiazinha só pra sair, porque não tem sapato que cabe no pé dele, ele não pisa no chão ainda, então não tem necessidade de sapato também. Então já é outra coisa que eu deixo aqui. Sapatinhos é outra coisa que eu não comprei. Eu ganhei um, que provavelmente vai ser o que eu vou usar na apresentação dele da igreja. Espero que caiba até lá, porque ele é meio grandinho. Mas assim, gente, o bebê não fica no chão, ele não pisa, ele não fica em pé, ele nem senta ainda. Então assim, zero necessidade de você comprar sapatinhos. Então é outra coisa do meu enxoval, que se você é mamãe de primeira viagem também, não compre. E por último, gente, uma coisa que eu não recomendo você comprar. Eu não comprei, eu ganhei. Então, assim, não vou reclamar, porque ela já me salvou algumas vezes. Mas, assim, se você vai investir nisso, eu não recomendo. Porque, primeiro, é muito caro. Aqui nos Estados Unidos é muito caro, então no Brasil eu imagino que deve ser muito caro também. E, assim, zero necessidade. É uma cadeirinha que balança. Vou deixar a foto aqui. Eu ganhei uma usada, tá? De uma amiga. Inclusive, um beijo, muito obrigada. Já me salvou algumas vezes que eu precisei. Eu tava sozinha em casa, não tinha que deixar. E a cadeirinha, ela balança, então ele fica. Mas, assim... não é um item essencial. Primeiro que ele não suporta muito tempo lá, essa é a realidade. Ele fica uns 10 minutinhos, 15 minutinhos e ele começa a reclamar. E assim, é um item meio supérfluo, sabe? A não ser que você tenha muito dinheiro e que você queira realmente investir nisso. Mas assim, o bebê, ele fica a maior parte do tempo dormindo ou com você no seu colo. Ele gosta do contato físico. Então... uma coisa que eu não vejo necessidade é justamente a cadeirinha. E aí, já aproveitando essa deixa pra entrar nos itens que eu uso muito, e eu recomendo muito que você compre ou ganhe, enfim, ponha na sua lista. Eu não uso a cadeirinha, porém eu uso o ninho. Vou deixar uma fotinho do ninho, inclusive o ninho é onde ele está agora. Eu sei que é recomendado até mais ou menos os 3 meses, inclusive meu bebê é um bebê grande, ele já tá praticamente não cabendo mais no ninho com 1 mês e meio. Mas assim, o ninho eu uso muito todo dia. Ele gosta muito, porque ele simula o útero, né? Porque o bebê fica tudo apertadinho ali dentro. Então, eu coloco ele aqui no sofá, como eu tô agora. Eu coloco na minha cama. No início, quando a gente fez a adaptação pra ele dormir no berço, eu colocava no berço também. Então, assim, o ninho é um must have. Você precisa ter. Pra mim, funciona muito. Quando ele não tá no meu colo, quando ele não tá dormindo no berço, ele tá no ninho ou no carrinho, que assim, o carrinho é o top 1 das coisas que eu mais uso. E ele tá reclamando, deixa eu colocar a chupeta nele. Né, amor? Pronto. Ele tá acordado, gente. Tô gravando vídeo pra vocês e ele tá acordado. O carrinho foi assim, sem sombra de dúvidas, o item mais caro do meu enxoval. A gente não ganhou ele, eu coloquei na minha lista, mas a gente não ganhou. Mas a gente ganhou muito presente em dinheiro, e aí a gente fez uma vaquinha, juntou e comprou. Mas assim, eu quis um carrinho, não é o top dos tops, porque aqui nos Estados Unidos tem uns carrinhos de $1000. Eu falei, não vou dar $1000 num carrinho. Meu carrinho, ele foi 300 e pouquinho. Com desconto, eu paguei acho que uns $300. E assim, eu quis um carrinho funcional. Eu quis um carrinho que ele é bassinet,
que ele imita o berço, né, pra você colocar do lado da cama, justamente porque o primeiro mês eu sabia que meus pais iriam estar aqui comigo dormindo no quarto do Samuel, então eu precisava de algo pro meu quarto para que ele dormisse com a gente. Então eu queria um carrinho que fosse bacinê exatamente por isso. Queria um que acoplasse o car seat, que é a cadeirinha do carro, justamente para não ter vários trambolhos dentro de casa. E um outro que é a cadeirinha normal de criança. O meu carrinho, ele é assim, ele é 3 em 1, ele vira a cadeirinha normal de criança, ele é o bacinê e também o car seat, assim, eu uso muito, inclusive ele tá até aqui no fundo da minha sala. Quando eu preciso fazer alguma coisa e o Samuel tá super inquieto, eu coloco ele no carrinho, vou andando com ele pela casa, onde eu vou e levo junto, e aí se ele ficar olhando pra mim, graças a Deus ele é super calmo, então ele fica tranquilo. Então assim, o carrinho é o top 1 das coisas que eu mais uso aqui em casa, tirando o ninho, né? Uso muito, 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 justamente por ter essa opção do bacinê, que é a opção que eu fico aqui em casa com ele deitadinho, e a opção do car seat, porque aí se eu tenho que sair pra algum canto, eu só pego o car seat, encaixo no carrinho, não tem nada mais prático, eu não preciso tirar, desabotoar toda a criança. E o car seat é um saco, né, porque tem que fechar um monte de coisa, enfim. Deixa eu ver o que meu neném quer. Enquanto o Samuel me deixar gravar, eu vou gravar. Qualquer coisa eu pego ele aqui. Mas enfim, gente, outra coisa que eu também recomendo muito vocês terem é o sling, né? Que são aquelas faixas ou... tem uns que são tipo mochilinha, né? Que você coloca o bebê e ele fica abraçadinho aqui com você. Isso também me ajuda muito. Às vezes o Samuel tá muito enjoado e eu preciso fazer as coisas aqui em casa. Ou eu quero sair, não quero levar o carrinho, é pesado, enfim, muita coisa. Eu amarro ele aqui. E é pele com pele, ele fica assim, quietinho, é muito gostoso pra gente também. Tem um ponto negativo que eu tenho que já alarmar vocês, é que ele é quente, né? O tecido dele é quente, então ele sua, fica aquela coisa. Mas assim, quebra um galho maravilhoso. Você precisa usar as 2 mãos, você tá sozinho, você não tem como segurar ele, não tá ficando quieto no carrinho, no ninho, whatever. Você coloca ele aqui no sling, perfeito, você consegue viver a vida. Então, sling também é uma coisa que eu uso muito e que vale muito a pena você investir no seu enxoval. Deixa eu colar aqui na minha listinha agora, que a memória de mãe, ela chegou, né? Então, assim, eu já esqueci um monte de coisa. Outra coisa que eu acho muito, muito, muito legal foi a câmera. A gente ganhou, coloquei no meu Register, né? No Baby Register, e a gente ganhou. Então, assim, é muito legal porque eu acoplei ela bem em cima do berço. E agora que a gente tá, de fato, usando o berço e o quartinho do Samuel, eu coloco ele lá, principalmente nas primeiras sonecas da manhã. Pego o monitorzinho, porque agora não tá comigo, e vou fazer as coisas. E aí eu consigo monitorar ele. E principalmente vai servir quando a gente, de fato, migrar pro nosso quarto e deixar ele no quarto dele. E aí a gente consegue monitorar ele pela câmera. Pra quem não sabe, a gente mora num apartamento de 2 quartos. A gente tem uma cama de casal, king, inclusive, no quarto do Samuel, porque foi a cama que meus pais usaram quando eles estiveram aqui. E como a gente migrou agora pro quarto dele, colocou ele no berço, eu e meu marido estamos dormindo lá. Ainda, eu já mostrei aqui nos vlogs, se você é novo, volta aqui, tem o tour da minha casa, tem o tour do quartinho do Samuel, tem tudo aqui. Eu vou ver se eu deixo linkado na descrição pra vocês. Então a gente tá dormindo lá por enquanto, até a gente sentir assim que ele tá pronto, que a gente tá pronto também de migrar pro nosso quarto e deixar ele lá. Mas a câmera, assim, é essencial se você tem essa intenção de deixar o seu bebê dormindo sozinho, ou não necessariamente à noite, mas durante o dia, onde você precisa fazer as coisas, você deixa ele lá, ele dorme bem na soneca, você consegue monitorar. Outro item bem legal que eu também acho bem legal pra você... Bem legal. Gente, a mãe é aquela, né, que você tá tentando gravar, o seu bebê aqui te encarando, a gente fica assim. Outro item bem legal que eu acho que você pode colocar no seu Register é esses carrinhos. Eu vou deixar aqui, são carrinhos prateleras, eu não sei exatamente qual é o nome. Aqui foi bem baratinho, eu também ganhei no meu Baby Register, assim, pra mim foi maravilhoso, porque eu arrumei, principalmente no primeiro mês, onde ele precisava ficar no meu quarto e todas as coisas dele estavam na cômoda, que estavam no quarto que meus pais estavam usando. Eu arrumei fralda, roupinha extra, lenço, pomada, limpador de nariz, todos os básicos que eu precisaria usar durante a madrugada nesse carrinho. E ele ficava no meu quarto junto com o bacinê onde ele dormia. Então durante a madrugada eu não precisava sair do meu quarto e ir em outro lugar, incomodar os meus pais pra trocar ele ou pra fazer qualquer coisa. Eu já tinha tudo no meu quarto. E agora que eu não estou usando mais no meu quarto, eu deixo ele aqui na sala, por exemplo, ele tá aqui do meu lado.
com os itens que eu ainda preciso. Então, às vezes eu tô na sala, não quero ir até o trocador, fazer a troca, já aqui no sofá mesmo eu abro, faço uma troca rápida. Então, assim, é bem legal, você consegue ir trocando conforme a sua necessidade, deixar um brinquedo, deixar uma chupeta, uma mamadeira, enfim, coisas que fiquem fácil à mão. Então, assim, é bem legal, porque eu tenho duas estações, digamos assim, de troca, né? A oficial do quarto dele, e tenho esse carrinho aqui que me serve muito no meu dia a dia. Então, assim, pra mim, eu uso bastante. Se você pensa em fazer alguma coisa parecida, eu acho bem legal pra você anotar aí na sua lista, né, daquilo que você precisa pro enxoval. E por último, gente, eu queria falar de coisas, assim, que eu achei que eram bem idiotas, bem básicas, mas, tipo assim, que eu completamente ignorei no meu enxoval. E, assim, se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Uma coisa que você precisa colocar na sua lista: fraldas e lenços. Eu não coloquei porque eu tinha aquela coisa de, ah, não, eu vou ganhar, as pessoas sempre dão fralda. Só que, tipo assim, eu coloquei diversas outras coisas no meu enxoval. Então as pessoas acabaram não me dando fralda. Eu ganhei pouquíssimas fraldas, assim, que foi de uma pessoa ou outra no trabalho também, graças a Deus eles me deram, porque no finalzinho da gestação eles perguntaram: Suzy, o que você tá precisando? Eu falei: fralda. Eu não ganhei fralda. E, tipo assim, fralda vai muito rápido. Inclusive, hoje eu tô gravando um Reels, um Shorts rapidinho pra vocês de quantas fraldas o meu bebê de 1 mês usa em 24 horas. E, assim, vai fácil 10, 12 fraldas no dia. Então, assim, você usa muita fralda e muito lenço. Eu uso um pacotinho desse de lenço basicamente por semana. Acabou de caixão. Enfim, você usa muita fralda e muito lenço. E isso não era... Eu não tinha noção de quantidade, porque eu nunca fui mãe, gente. Então eu não tinha ideia, eu achava que um bebê usava, sei lá, 5 fraldas no dia, e era muito, né, aquelas. E assim, eu sei que tende a diminuir ou não, não sei, mas fralda e lenço você usa muito. Então, assim, coloque na sua lista, ou então separe um dinheiro para comprar isso. Graças a Deus, no meu finalzinho eu comecei a pedir fralda para todo mundo, e aí eu recebi. Ainda não precisei comprar fraldas, mas eu sei que esse momento está chegando, porque as fraldas em estoque estão acabando. Mas, assim, isso é uma coisa que você precisa colocar no seu enxoval, que eu não coloquei. Se eu pudesse fazer diferente, eu colocaria. E outra coisa que também é interessante que eu não coloquei são brinquedinhos. Eu pensava, ah, recém-nascido não brinca, bebê de 1, 2, 3 meses não brinca. Depois, quando ele começar a brincar, eu compro. E ok, tipo, eu não ganhei nenhum brinquedo porque eu não pedi e não coloquei na minha lista. Eu que tive que comprar. Mas, cara, o bebê, ele precisa se entreter com alguma coisa. E bizarro, por mais bizarro que possa parecer um bebê recém-nascido de 1 mês, ele brinca assim. Pra você que é mãe de primeira viagem igual eu, ele brinca assim. E eu precisei comprar coisas pra entreter. Principalmente, assim, coisas que... O mobile que gira, que fica... brinquedinho de sacudir, de contraste, tapetinho. Eu não ganhei esse tipo de coisa porque eu não pedi. Eu só ganhei um tapete grandão, que inclusive foi meu irmão que deu. Que eu falei assim, ah, já vou deixar estocado pra quando ele usar, né? Mas na realidade já está usando. E o mobilezinho que eu ganhei do berço, que eu ganhei da minha tia também. Mas brinquedo eu não comprei. E assim, eles usam, eles brincam. Então se eu pudesse fazer diferente, eu faria, colocaria no enxoval. Então já vai a dica pra você também. Faça diferente de mim, coloque no seu enxoval. Só pra vocês entenderem o que eu falei, ó, esse é o carrinho de prateleira que eu falei pra vocês, que tá aqui do meu lado enquanto eu tô gravando, tá vendo, com as coisinhas essenciais, ficava lá no meu quarto. E esse aqui é o ninho que eu falei pra vocês, ó. Ele é fofinho assim, e ele é o que tá aqui agora, né, enquanto mamãe grava. E esse é o tapetinho grandão que eu falei pra vocês, que eu ganhei. Mas todos os brinquedinhos eu tive que comprar, porque eu não achei que precisava e precisa. E aproveitando que eu tô aqui, ó, aquele é o meu carrinho, que ele tá na função de bacinê, que fica tipo um versinho, e o car seat tá no carro. E esse bacinê, ele vira uma cadeirinha depois, que eu não vou mostrar agora, porque eu não sei fazer, meu marido que monta e desmonta esses negócios. E é isso, gente. Coloquei até o Samuelzinho aqui agora no enquadro do vídeo, pra vocês verem ele também. Esse foi o vídeo de hoje. Eu fiz 2 listinhas com o que eu não uso tanto ou não uso no meu enxoval, e aquilo que eu uso muito, que eu acho que você precisa sim investir no seu enxoval. Se eu esqueci de alguma coisa, já deixa aqui nos comentários. Comenta aquilo que você usa muito, ou aquilo que você comprou também não usa muito. Se você concorda, se você discorda comigo, deixa aqui nos comentários. Eu amo ler aquilo que vocês escrevem. Já deixa o seu like aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal e compartilhar com as mamães, futuras mamães, mamães de primeira viagem, que assim como eu estão descobrindo como que funcionam as coisas. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até o próximo vídeo.